meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações e eu espero também que no lar de cada um de vocês. Nós estamos aqui então para dar continuidade aos estudos do livro Seja Feliz Hoje, da nossa irmã Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Esse estudo faz parte do estudo de reforma íntima realizado pela Fraternal toda quinta-feira aqui em Volta Redonda. E por conta desse nosso distanciamento, nós estamos aqui nos unindo em oração, nos unindo nesse estudo da doutrina espírita que reconforta os nossos corações, que nos orienta, que resgata o que de melhor nós temos, as forças que a gente precisa, e é importante a gente abrir espaço na nossa semana, no nosso dia a dia, para a gente refletir sobre o único caminho que nós temos que percorrer, que é o caminho do amor, da fraternidade, da legítima caridade. A lição de hoje, que é a lição de número 5, Joana traz um título assim, A Força do Agora. Interessante que ela faz considerações muito peculiares acerca do aproveitamento do tempo presente, do processo de vida atual que nós estamos, da reencarnação que nos é dada, como a oportunidade que a gente não pode deixar de aproveitar, como a necessidade de reflexão sobre esse tempo que é único. E é interessante a gente pensar sobre essa unicidade do tempo, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas como único, né? A gente vai ter tantas encarnações quantas nós precisarmos para atingirmos a nossa evolução, como que é único? Ele é único porque a forma como ele está desenhado hoje, a estrutura com a qual nós reencarnamos, as pessoas que fazem parte da nossa trajetória, isso é único. Ou seja, mesmo que a gente reencarne novamente, com certeza vamos reencarnar, esse cenário de novo, dessa forma, exatinho dessa forma, nós não teremos. Então ele é único. E ele traz em si aquilo que a gente precisa experienciar para a nossa reforma, para a nossa mudança. O texto da semana passada, que a Joana falou tanto para a gente de mudança, daí a importância dele. Interessante, meus irmãos, é que quando eu comecei a ler essa lição, eu me lembrei do capítulo do Evangelho, onde Jesus nos adverte para reconciliarmos com os nossos inimigos. E vocês me permitem, eu vou ler para vocês essa passagem que está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz assim, olha, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido na prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa passagem onde o Cristo nos adverte para a reconciliação, ela é muito importante no estudo desse que a Joana está colocando para nós hoje, porque Joana de Ângeles vai falar para a gente, iniciando ali o capítulo, das dificuldades que a vida física nos impõe. Ela fala do aspecto da escassez. Inicialmente ela fala da escassez do poder aquisitivo, da escassez material mesmo, que imputa nas pessoas que experimentam essa situação tremendos sofrimentos, muita dificuldade, muita luta, né? Um desgaste emocional, físico muito grande. E ela vai no contraponto disso, que seja a abundância. E aí ela coloca a abundância também como sendo
uma situação de delicada vivência, porque a abundância em si deveria promover para o coletivo o progresso, né? O alívio do sofrimento do outro. Então, para aquele que muito tem, o ensejo é da prática da caridade, né? Do exercício da beneficência, da benevolência, né? Desse amor entregue, né? De que não guarda só para si, de que consegue distribuir, consegue entender a temporalidade desse estado de coisas. E nisso que ela vem fazendo essas duas observações, ela vem dizendo que o coração que está preso a essa vivência, tanto da falta quanto da escassez, quanto da abundância, que o momento presente, ele exige muita sabedoria na tomada de decisões, nas escolhas a serem feitas. Então, o livre-arbítrio, que é para nós a base dessa estrutura de fazer, de agir, de se movimentar segundo a nossa vontade, segundo os parâmetros da nossa compreensão, das vivências, né, que tivemos, daquilo que está guardado, gravado nas nossas ideias, no campo das ideias. Isso tudo precisa ser hoje visto como ferramenta de aprendizado, de cautela. Então ela vem nos advertir que nós não deveríamos agir apressadamente diante dos fatos, que a vida nos impõe os desafios de uma ou de outra situação, mas que todos nós nos unimos no mesmo processo reencarnatório de evolução. Então, os parâmetros que marcam a vida daquele que está na escassez e daquele que está na abundância é sempre o mesmo do progresso. As experiências são outras, as vivências são outras, mas o foco final sempre é a evolução espiritual. Então, a gente precisa revisitar dentro de nós essas emoções que permeiam o nosso cotidiano para que a gente tome atitudes mais cautelosas, para que a gente não perca a oportunidade que nós temos de vencer as nossas próprias limitações. Ela vai nos dizer que às vezes uma decisão que a gente tome, uma atitude que a gente cometa, um pensamento, que isso vai repercutir na nossa trajetória espiritual com um dano muito grande, nos comprometendo espiritualmente, às vezes para diversas encarnações. Então não é simples, ao mesmo tempo que ela vem falar da oportunidade da vida reencarnatória, ela vem nos falar da gravidade que é das nossas ações, colocando para nós a responsabilidade das nossas escolhas. Ela cita ali durante o seu texto, ela cita dois pontos assim que eu acho que vai nos dar a dimensão do que ela quis dizer, e acho que ela os busca na reflexão da mensagem, justamente porque ela sabe que isso iria nos dar a dimensão daquilo que ela quer falar. Ela vai citar Pedro e ela vai citar Judas ali no texto. Quando ela cita Pedro, ela fala assim que por um segundo Pedro negou Jesus 3 vezes. Ela fala que por um instante Judas toma atitude da qual ele longamente se arrependeu depois. Os dois casos que ela cita para nós e que é de conhecimento de todo cristão nos reporta para situações muito complexas no campo das emoções desses dois irmãos. Porque Pedro, ao negar o Mestre Jesus, Pedro é tomado de muito pesar, meus irmãos, sentimento de culpa, de dor, de falência muito grande, porque ele esteve junto do Cristo o tempo todo. O Mestre Jesus esteve ao lado de Pedro como irmão solícito, que trouxe a Pedro a experiência, a vivência dessa presença de Deus na terra,
E mesmo com todo esse envolvimento, com toda essa presença do Cristo, essa presença física também do Cristo, ele não foi forte o bastante para naquela hora fazer valer o seu melhor, né, a sua ponderabilidade, para refletir sobre aquilo, e tomado de medo, tomado de pavor, sem pensar muito, ele tomou uma decisão que fez com que ele sofresse muito. A dor do reencontro consigo mesmo foi difícil. Nasce ali no coração de Pedro a sensação de que ele não era capaz, de que ele era indigno, porque ele esteve ao lado do Cristo. Então a dor o corroeu por dentro. Judas também não fica diferente desse estado de coisa, porque Judas, tomado ali por toda aquela situação que o leva a entregar o Cristo, e depois ele se arrepende, ele tenta mudar aquela coisa toda, até que ele vai e se suicida, tomado por desespero, por aquilo que ele viu, que foi consequência da sua atitude, né? Na cabeça dele, o Cristo passou pelo que passou, porque ele assim permitiu. E isso o levou ao desespero, isso levou à aflição. Nós sabemos, a história nos relata que tanto Pedro quanto Judas tiveram de Jesus o acolhimento fraterno e amoroso. Jesus solicita aos mensageiros do bem que se dirijam até Judas no momento em que Judas estava se suicidando para ampará-lo. Pedro tem ali naquela experiência a certeza de que ele precisava reconstruir o seu verdadeiro valor moral na tarefa que Jesus já tinha incumbido ele de dar continuidade. A gente costuma dizer, né, que aquela negativa de Pedro foi importante para Pedro renascer, e foi, não tenha dúvida disso, mas ela não foi fácil de ser vivida, ela não foi. E Joana, ela cita esses dois irmãos, como a gente poderia citar o apóstolo Paulo também, né, do quanto foi difícil para Paulo, depois, naquele instante em que Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, dele reconhecer, dele identificar de si para consigo o quanto ele havia errado, o quanto suas ideias estavam equivocadas, e como reconstruir ali um novo homem. Para esses três irmãos, como reconstruir um novo homem? Pedro e Paulo ainda continuam na face da terra, dando continuidade, lutando com suas dores internas, lutando com o seu sentimento de culpa, com o desejo de se redimir dos seus erros, dos males cometidos, das consequências dos seus atos, a vergonha de não ter reconhecido em Jesus o verdadeiro exemplo de amor enviado por Deus com a tarefa de nos ensinar o sentimento mais sublime que há de nos dirigir ao longo da vida. Mas Judas não. Judas, no âmago do seu desespero, ceifa a própria vida. Então, a gente percebe nessa advertência da Joana, quando ela diz pra gente assim, mas cuidado com os atos cometidos. Pensa nas coisas que estão sendo construídas dentro de si. Analisa quem são os desejos seus mais íntimos. Revitaliza dentro de si valores imortais, de amor, de tolerância. Reconstrua o seu percurso por caminhos menos dolorosos.
Então, ela vem fazer essa advertência para a gente. E aí, quando a gente pega a mensagem de Jesus que fala para a gente se reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho, se a gente pegar esses 3 irmãos em pauta, naquele momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes, o maior adversário dele era ele mesmo. Porque quem causou para si mesmo toda essa dor, todo esse arrependimento, esse sentimento de culpa, foi ele, na atitude que ele tomou. Quando Paulo precisa que Jesus apareça para ele na estrada de Damasco, porque ele não conseguia enxergar antes, por todas as evidências, na fala das pessoas que ele amava, né? Como Abigail, que tentou mostrar-lhe o caminho, da oportunidade que ele teve de ouvir a pregação de Estevão. Essas palavras não conseguiram tocar o coração, então ele precisou que Jesus se mostrasse para ele. Então, naquele momento ali, quem estava sendo o maior adversário dele, senão ele mesmo? Judas, na mesma situação. Olha o tormento desse espírito, meus irmãos. Olha o tormento dele, que chega a se matar. Olha o tormento dele. Quem era o maior adversário dele? Senão ele mesmo. Então, quando o Cristo fala reconciliai com o seu adversário enquanto estás com ele a caminho, esse a caminho dá pra gente noção de movimento. Nós estamos nesse percurso. Nós estamos nesse processo de reencarnação num sentido de evoluirmos, de progredirmos. Nós não estamos no caminho, nós estamos a caminho. Isso gera movimento incessante de progresso contínuo. Então, em analogia a esses 3 exemplos, nós podemos nos perceber como adversário de nós próprios. E como é que nós estamos sendo adversário de nós próprios? Joana nos adverte que quando a gente, pela nossa cegueira moral, nós não conseguimos perceber as oportunidades de servir e de nos modificar que a vida tem nos oferecido. Olha, meus queridos irmãos, a gente não precisa ir longe, porque a vida ela é laboratório, oficina de aprendizado. As experiências são geradas e criadas em torno de nós para que a gente possa sentir o nosso sentimento diante das coisas. E a vida, com tudo que ela se desenha nas relações, no grupo familiar que a gente nasceu, no entorno da profissão escolhida, essas experiências todas, assim como a Joana começa a falar lá da escassez e da abundância, essas coisas todas ao nosso redor, elas vêm com energias de aprendizados que a gente precisa desenvolver, que nós precisamos buscar. Então nós não estaríamos vivendo uma história, essa ou aquela, se não fosse importante para nós. Primeiro porque ela está ligada diretamente ao nosso processo reencarnatório, a esse planejamento reencarnatório, tendo em vista a nossa estrutura espiritual, aurida e ao longo das nossas reencarnações, das nossas vidas como espírito mortal que somos. Então, o que permeia a minha vida não é o que permeia a sua que está me ouvindo.
mas o que está na minha vida é o que eu preciso viver, assim como o que está na sua, você precisa viver. Então, existem mecanismos da providência divina que faz com que, no acontecer das coisas, a nossa mente busque o entendimento dessas experiências. Se a gente não conseguir entender pelos conselhos, pelas orientações, pelo esclarecimento dos irmãos, coisas mais fortes vêm. Assim como o exemplo de Paulo, que a gente acabou de citar. Algo mais impactante teve que acontecer. Para nós, no estágio em que nós estamos, o impacto disso tudo é a dor. Porque se a gente não compreende as coisas na luz desse amor que tramita sobre a nossa vida, desse amor de Deus, a dor vai dizer pra gente. Porque aí, como espíritos ainda rebeldes que somos, ela vem nos situar no campo da razão. Ela vem pelo menos tocar o nosso sentimento e fazer com que a gente volte o olhar para dentro de nós. Porque ninguém quer sofrer e ninguém nasceu para sofrer. A gente nasce na plenitude desse amor divino, na busca do verdadeiro reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de amor. Então os percalços da vida, eles são passageiros. Eles são transitórios, mas são necessários. Sem eles, a gente não toca as entranhas da alma, que precisa ressurgir das cinzas da nossa imperfeição, das sombras criadas por nós próprios. E é preciso que se faça a luz. E a luz tem que nascer de dentro de nós. De mais ninguém. É de nós para nós. E à medida que cada um evoluir, que cada um for descobrindo dentro de si a sua verdadeira luz, uma grande luminosidade envolverá a todos nós, compartilhando uns com os outros a luz interior no coletivo e do coletivo para o individual. A gente precisa compreender que nessa estrutura de vida imortal, o adversário que está conosco a caminho somos nós próprios. Diante da nossa indiferença às coisas que a gente vive. Olha, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento ímpar do nosso processo de evolução espiritual. É algo que está tocando o mundo todo. É a espiritualidade nos advertindo a necessidade de sair do estado letárgico que nós nos encontramos. Hoje nós estamos dentro de casa, convivendo mais próximo com os nossos próximos, que é a nossa família. Ao mesmo tempo, meus irmãos, um momento único de evocar dentro de nós os nossos sentimentos. Porque esse cotidiano, né, de estarmos enclausurados, de não podermos sair, de termos que ficar dentro de uma estrutura da qual a gente não se sente confortável, né, que às vezes nos desperta para outras situações domésticas que são conflitantes. Isso tudo tem servido de oportunidade para que a gente possa se revisitar, para que a gente possa se conhecer dentro de nós próprios. Então, essa é a oportunidade que nós estamos tendo, de fazer as pazes conosco mesmo, de buscar dentro de nós uma identidade capaz de ser vivaz diante dessa situação, resoluta na fé, fortalecido na esperança, na certeza de que o Pai não nos desampara e que tudo que nós estamos passando, nós, a humanidade inteira, assim é preciso
para que dias melhores possam surgir. Então a pergunta que a gente precisa fazer para a gente hoje dentro dessa lição é o valor do agora, né? A importância desse momento, é o que utilidade nós estamos tirando dessa experiência em particular. Que conceitos morais nós estamos tirando disso? Qual tem sido o emprego do nosso tempo? Do tempo que hoje, às vezes, está sobrando. Estamos nos deixando levar pela ociosidade? Estamos ficando ansiosos? Estamos ficando desesperados? Como lidar com isso dentro de nós? É preciso zelar para que a gente saia tranquilo disso? É preciso. É preciso que a gente tenha em a mente a oração em benefício de nós próprios, em benefício das pessoas. A humanidade precisa de oração. Mas a gente tem que ter certeza de que a gente não está sozinho, que Deus está ao nosso redor. E que lições a gente pode tirar disso? Então, antes da gente fazer um julgamento, que é essa advertência da Joana, quando ela fala, foi 1 segundo para Pedro, foi 1 minuto para Judas. Esse pode estar sendo o nosso minuto crucial. O que a gente tem pensado disso tudo? Que atitudes nós estamos tomando? Se a gente gosta de usar meios de comunicação, que mensagem a gente está distribuindo? Se a gente gosta de conversar sobre assunto, o que a gente está falando? Estamos julgando ou estamos aguardando em silêncio? Aguardando que Deus cuida de tudo. Ou vocês acham que Deus não está cuidando disso? Será? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo a ação de todos? Deus olha tudo, Deus sabe tudo, Deus sabe tudo. E como a advertência de Jesus diz pra gente reconciliar com os nossos inimigos enquanto a gente está com ele a caminho, a reconciliação é conosco. Então a gente precisa voltar a pensar sobre nós. Então se existe um tipo de conversação que nos incomoda, não vamos tê-la. Se a gente liga a televisão e isso nos deixa aflito, não vamos assisti-la. Se ficar dentro de casa o tempo todo parado nos incomoda, vamos buscar atividade. Vamos arrumar uma gaveta, vamos varrer um quintal, vamos lavar um carro, vamos fazer alguma coisa. Se a gente não consegue fazer alguma coisa para tirar da gente essa inquietude, essa sensação de nervosismo, vamos parar e orar. Vamos abrir o Evangelho. Vamos ler o Evangelho. Fazer as reflexões. Porque Jesus está falando com a gente. Jesus está dizendo conosco, de nós, para nós próprios, que é preciso acordar, é preciso sair desse estado letárgico. E a importância do agora é viver o processo reencarnatório com sabedoria, com discernimento. E o agora, em plena crise de Covid, é de serenidade. Sem discussões de partido, político. Vocês acham que Deus não cuida disso tudo? Será que nenhum deles está lá porque é assim que será? Quem são eles nesse processo reencarnatório todo? Que escolhas eles estão fazendo? Que decisões eles estão tomando? Você sabe? Eu sei?
Mas Deus sabe. Deus sabe. Quem erra mais, quem erra menos. Eles que estão lá, sob grande responsabilidade, sob forte pressão, ou nós acanhados aqui dentro da nossa casa. Só a Deus compete essas coisas. Então hoje, o adversário que está nos dificultando e com o qual a gente tem que reconciliar, somos nós. Quem cultiva esses sentimentos dentro de nós, somos nós. Quem reproduz a conversação insana, somos nós. Quem discute o que fazer, o que não fazer, o que é, o que não é, o que é justo, o que não é justo, somos nós. É preciso buscar a paz interior. É preciso fazer essa reflexão e deixar nascer dentro de nós um ser apaziguado, um ser renovado na fé, na esperança, na luz que norteia a nossa vida, na providência divina, que tudo cuida. Então é preciso orar pelos aflitos, é preciso orar por aqueles que choram, é preciso orar por essa quantidade de gente que está perdendo as pessoas que amam. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. E se a gente tem alguma forma de ajudar, a nossa oração é uma delas. Para que os bons espíritos possam levar a esses lares a paz que eles precisam. Para que os mentores espirituais possam apaziguar o coração de todas as mães, de todos os pais, de todo filho, de todo irmão, de todo neto. E não importa a nacionalidade, em que canto desse mundo nasceu, não importa. Não importa, porque o comando hoje é de ação no bem. Então é preciso reconstruir dentro de nós posturas éticas, aproveitar o tempo na ética moral é o verdadeiro caminho disso tudo. Olha, meus queridos irmãos, se eu que estou aqui falando para vocês, se vocês estão me ouvindo, se a gente passar ileso da morte física nesse contexto, a gente não vai poder botar o nariz para fora de casa do mesmo jeito quando a gente entrou para dentro de casa. Não dá para ser assim. A gente precisa sair diferente. O amor tem que vibrar dentro do nosso coração. A gente tem que valorizar o sol que nasce, o cantar dos passarinhos, o barulho da água do mar, das cachoeiras, sentir o cheirinho verde da mata molhada. A gente não pode passar indiferente uma pessoa que está caída no chão, sem se preocupar com ele que é nosso irmão. A gente não pode querer ficar presos a rusgas, a coisinhas pequenas que geram discussões, que geram dissensões, que geram aborrecimento, que geram tristezas. A gente tem que cuidar da nossa palavra para que não fira ninguém. A gente tem que tentar reconhecer no outro alguém que, como nós, está saindo desse estado e que precisa estar aberto para a vida que precisa nascer plena da prática do bem e do amor ao próximo. Então o momento é de reconstrução, né? A força do agora é importante para nós. Que a gente possa refletir sobre essas mensagens lindas que Joana tem trazido para nós. E que essa mensagem, a força do agora, faça-nos pensar sobre o agora. Porque como diz Jesus, a gente não vai sair enquanto a gente não tiver pago o último ceitil, porque isso está na lei de ação e de reação. Mas a gente pode renascer das cinzas.
das cinzas da nossa dor. A gente pode fazer vibrar a esperança no nosso coração. Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. Tem tanta coisa boa dentro de nós. A gente precisa resgatar isso. Que nós possamos reconciliar conosco mesmo. Nos livrar da culpa, do medo, da incerteza. Se entregar ao Cristo do jeitinho que nós estamos. E seguir adiante, resoluto na fé. Porque o percurso é de amor, o percurso é de vitória, o percurso é de alegria, é de esperança, é de vida, vida imortal, que ora nos mantém aqui e ora fora daqui, mas é imortal, porque nós continuamos a viver. A vida é um presente, esse estágio terreno, ele é transitório, mas ele é presente de Deus, que vem embrulhado com um lindo laço de amor, e a gente vai abrindo esse laço, entendendo a nossa história, entendendo a nossa vida, e devendo ser grato a Deus por tudo que a gente vive, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente sente. Nós somos vida, nós somos o amor de Deus em nós. Que Deus possa nos amparar, que Deus possa nos ajudar, nos guiar, nos amparar, para a gente poder vencer a nossa vida com tudo que a gente tem, com as nossas dificuldades, as nossas dores, não é? E olha que eu acho que essa lição de hoje merece um canto Luiz. Estou me sentindo com vontade de cantar para vocês. Vamos pedir a Jesus, né? Vamos fechar então nossos olhinhos. Vamos revisitar o nosso coração. Vamos pedir ao Pai Celestial que cuide da gente, que nos proteja, que nos ampare, que seja para nós a esperança de todo dia, que alimente a nossa alma, que nos enche de alegria, que nos faça olhar a vida com os olhos cheios de amor, que nos permita sentir a beleza de recomeçar outra vez, e outra vez, e outra vez, tantas quantas forem precisas. E as dores da vida, que a vida nos traz, que elas sirvam para nos preparar para a verdadeira vida imortal, aonde viveremos a verdadeira alegria do reino de Deus. Então vamos fechar os olhinhos e cantar quanta luz para terminar o estudo de hoje. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
Meus queridos irmãos, que Jesus os abençoe, os ampare. E deu para sentir até saudade lá da Fraternal, né? Dos nossos momentos de prece. Fiquem com Deus até semana que vem. Que vocês tenham uma semana de muita paz. Que essa mensagem da Joana de Ângeles possa fazer com que a gente reflita sobre isso. Que a gente aproveite as oportunidades que a vida tem nos dado. Pensando, ponderando, para que a gente não faça coisa que depois a gente venha se arrepender. Muita paz. Fiquem com Deus.